Você já se perguntou como era viver em uma época cercada de mistérios, injustiças e superstições? Uma época onde o medo dominava as mentes das pessoas. Era exatamente assim o período medieval. A Europa vivia em um estado constante de medo. Medo de pragas, de guerras e, claro, do desconhecido. E foi nesse cenário sombrio que surgiu a figura das bruxas. Mulheres que, por séculos, carregaram a marca da injustiça e do preconceito. Mas será que você conhece a verdadeira história delas? Você está pronto para descobrir a verdade? Por volta do século XV, na Europa, iniciou-se uma intensa perseguição a mulheres, levando muitas a serem acusadas de bruxarias. Mas por que tantas mulheres foram perseguidas sob essa acusação? A maioria das mulheres que foram acusadas de serem bruxas eram mulheres comuns, curandeiras, parteiras, ou simplesmente pessoas que viviam fora dos padrões sociais da época. Essas mulheres frequentemente tinham vasto conhecimento sobre plantas medicinais, e em muitos casos, isso era visto como uma ameaça pela igreja ou por lideranças locais. A Idade Média foi um período marcado por profundas transformações sociais e religiosas. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa e ditava não apenas as regras espirituais, mas também sociais. Neste cenário, tudo o que fugia ao controle ou à compreensão da época era muitas vezes rotulado como herético ou demoníaco. E foi nesse contexto que a figura da bruxa começou a ganhar destaque, carregada de medos e preconceitos. Mas afinal, o que era considerado bruxaria? Na Idade Média, bruxas eram acusadas de realizar pactos com o diabo, lançar maldições, causar doenças e até alterar o clima. Essas acusações, muitas vezes, tinham pouco ou nenhum fundamento. Mas não era preciso muito para ser suspeito. Conhecer ervas medicinais, ser viúva ou viver à margem da sociedade já podia ser motivo suficiente. Durante a Idade Média, o medo da bruxaria levou às famosas caças às bruxas. As confissões muitas vezes eram obtidas sob tortura. E os julgamentos? Na maioria das vezes eram uma formalidade para justificar execuções brutais. A Igreja desempenhou um papel central nesse cenário. A Inquisição foi criada para investigar e punir heresias, incluindo a bruxaria. No entanto, não podemos ignorar que muitos casos também surgiram de conflitos pessoais, como disputas de terras e vinganças. A sociedade medieval era profundamente supersticiosa. Quando algo inexplicável acontecia, como uma colheita ruim ou uma epidemia, encontrar um culpado era uma forma de aliviar o medo coletivo. Hoje sabemos que muitas das mulheres perseguidas eram apenas curandeiras, ou pessoas que ousavam desafiar as normas de sua época. A bruxaria, em grande parte, era um reflexo do medo do desconhecido e do desejo de controlar o que não podia ser explicado. As acusações de bruxaria muitas vezes surgiam de rumores, inveja ou medo. Qualquer comportamento considerado anormal podia ser suficiente para levantar suspeitas. Marcas no corpo, como verrugas ou cicatrizes. Possuir conhecimentos considerados mágicos, ou seja, se uma mulher usasse ervas e plantas para curar alguma doença, ela era acusada de possuir conhecimentos mágicos e fatalmente seria acusada de bruxaria. Se a mulher fosse solteira, viúva ou vivia sozinha, era o suficiente para alguém levantar suspeitas e acusá-la de ser uma bruxa. Havia também testes bizarros como o teste da água. A acusada era jogada em um rio, e se ela flutuasse, era considerada culpada. Se afundasse, era inocente. Geralmente não sobrevivia. Milhares de pessoas foram perseguidas durante os picos da caça às bruxas, especialmente entre os séculos XV e XVII. A mais famosa dessas ondas foi a caça às bruxas de Salem, em 1692 nos Estados Unidos. O filme As Bruxas de Salem foi baseado em eventos históricos e ocorreu na Massachusetts colonial, nos Estados Unidos da América.
entre 1692 e 1693, que levou à acusação de mais de 200 pessoas e na execução de 20 delas. No entanto, os casos mais violentos ocorreram na Europa entre os séculos XV e XVII. Mais de 50 mil pessoas, a maioria mulheres, foram acusadas de bruxaria. O que começou como uma superstição local, logo se tornou uma histeria em massa. Essas pessoas eram julgadas em tribunais injustos, muitas vezes torturadas até confessarem crimes que nunca cometeram. Muitas vezes, as acusações eram baseadas em confissões obtidas sob tortura, como o uso de parafusos esmagando dedos ou cadeiras com pregos afiados. A tortura era uma prática comum para forçar confissões. Entre os métodos usados estavam a cama de estiramento, que puxava os membros até quase se deslocarem, as garras de ferro, usadas para mutilar. A execução, geralmente na fogueira, era vista como uma forma de purificar a alma, mas a verdade era bem mais cruel. A fogueira, talvez o método mais icônico, era reservado para aquelas consideradas irrecuperáveis pela igreja. As bruxas, em muitos casos, não eram mais do que vítimas de uma sociedade que temia o que não compreendia. Hoje, são lembradas como símbolos de resistência e sabedoria. A história das bruxas na Idade Média é um lembrete de como o medo e a ignorância podem levar às maiores injustiças. Agora que você conhece a verdadeira história sobre as bruxas, que tal compartilhar esse vídeo para espalhar a verdade? Aproveite e já deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal.